Você já conquistou algo importante e depois fez tudo para perder? Chegou perto de uma oportunidade real, de um relacionamento que poderia ser bom, de uma versão de si mesmo que sempre quis ser, e em algum momento, sem conseguir explicar exatamente como, tudo desmoronou. E o pior, foi você quem desmoronou. Não as circunstâncias, não o azar, não os outros. Você, e você sabe disso. E esse saber dói de um jeito diferente de qualquer outra dor. Porque não tem para onde apontar o dedo, não tem culpado externo. Tem apenas você olhando para os fragmentos de algo que poderia ter sido, perguntando em silêncio. Por que eu faço isso comigo? Essa pergunta tem uma resposta. E ela não está na sua falta de força de vontade. Não está na sua preguiça. Não está em nenhum defeito de caráter que você carrega como sentença. Ela está no inconsciente. Está na sombra. Está nos complexos que operam por baixo de tudo que você acredita estar escolhendo livremente. Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. A autossabotagem não é destino. É o inconsciente no comando. Bem-vindo ao Reflexos da Consciência. Bem-vindo à Jornada da Sombra. E hoje vamos falar sobre autossabotagem. Não da forma superficial como esse assunto costuma aparecer, com listas de hábitos para corrigir e técnicas de produtividade para aplicar. Vamos falar sobre o que a autossabotagem realmente é, segundo a psicologia profunda de Carl Gustav Jung, a sombra em ação. O inconsciente protegendo o que acredita precisar ser protegido, mesmo que esse processo destrua exatamente o que você mais quer construir. A autossabotagem é um dos fenômenos psicológicos mais paradoxais que existem. Do lado de fora, parece irracional. Por que alguém destruiria conscientemente aquilo que deseja? Por que chegaria até a borda de uma conquista e recuaria? Por que criaria problemas onde não existiam? Por que escolheria o sofrimento familiar em vez da alegria desconhecida? A resposta está numa palavra que Jung usava com muita precisão: homeostase psíquica. O inconsciente tem uma tendência profunda de manter o equilíbrio que conhece, mesmo que esse equilíbrio seja doloroso, mesmo que esse equilíbrio seja uma prisão. Para entender como a autossabotagem se forma, precisamos voltar ao início, não ao início da sua vida adulta, ao início mesmo, a infância, onde os padrões mais profundos foram gravados antes que você tivesse palavras para descrevê-los ou consciência para questioná-los. Toda criança desenvolve uma teoria implícita sobre como o mundo funciona, sobre o que é seguro e o que é perigoso, sobre o que ela merece e o que está fora do seu alcance, sobre quem ela é permitida ser e quem ela precisa esconder. Essas teorias não são formuladas em linguagem, são sentidas no corpo, gravadas nas reações, depositadas no inconsciente como certezas absolutas sobre a realidade. E quando a realidade adulta contradiz essas certezas, quando você está prestes a receber amor demais, sucesso demais, visibilidade demais, algo por baixo entra em alerta. Não porque o bem seja perigoso, mas porque o inconsciente aprendeu, num tempo muito antigo, que aquele tipo de bem não era para você, que chegava a um custo, que durava pouco, que vinha seguido de perda. E o inconsciente prefere a dor conhecida à alegria desconhecida. Jung descrevia os complexos como núcleos autônomos de energia psíquica que operam independentemente da vontade consciente. Quando um complexo de inadequação está ativo, de nada adianta você decidir conscientemente que merece sucesso. O complexo não ouve a decisão consciente. Ele age por baixo dela, criando os comportamentos, os esquecimentos, os conflitos, as procrastinações, as provocações que garantem que o resultado final confirme o que ele já sabe, que você não é suficiente, que não merece, que vai perder de qualquer forma, que é melhor nem tentar. Isso explica algo que confunde muitas pessoas. Por que a autossabotagem se intensifica
exatamente quando as coisas estão indo bem, quando o projeto finalmente decola, quando o relacionamento começa a ficar realmente bom, quando a oportunidade mais importante da carreira aparece. É exatamente nesse momento que o inconsciente entra em pânico, porque agora há algo real a perder, porque agora há a possibilidade de ser visto, de ser amado, de ser bem-sucedido, está próxima o suficiente para ser real. E real significa vulnerável. E vulnerável significa que a queda, quando vier, vai doer de verdade. Vamos falar sobre como a autossabotagem se manifesta na vida real, porque ela raramente aparece com esse nome. Ela se disfarça de outras coisas, se disfarça de perfeccionismo. Você não entrega o projeto porque não está perfeito ainda, e perfeito nunca chega, e o prazo passa, e a oportunidade some. Se disfarça de procrastinação. Você sabe o que precisa fazer, sabe que precisa fazer agora e faz qualquer outra coisa, qualquer coisa menos aquilo. Se disfarça de autossuficiência. Você não pede ajuda, não aceita apoio, garante que vai sozinho mesmo quando sozinho significa fracasso certo. Se disfarça de sabotagem nos relacionamentos, você cria uma briga do nada quando tudo estava bem. Você testa o limite do outro até ele ir embora, confirmando o que o complexo já sabia, que as pessoas acabam indo embora. Se disfarça de desleixo estratégico. Você não se prepara o suficiente para a entrevista importante, para a apresentação decisiva, para o momento que poderia mudar tudo. E depois atribui o resultado à falta de preparo, não à escolha inconsciente de não se preparar. Se disfarça de síndrome do impostor, você convence a si mesmo de que não merece estar onde está, de que vão te descobrir, de que é questão de tempo antes que todos vejam que você é uma fraude. Cada uma dessas formas tem um mecanismo comum. A ameaça de algo bom ativa um complexo. O complexo produz comportamentos que sabotam o bem antes que o bem possa ser perdido. E o inconsciente registra isso como proteção bem-sucedida. Você não foi rejeitado. Você se retirou primeiro. Você não foi abandonado. Você afastou o outro antes de poder ser abandonado. Você não falhou publicamente. Você garantiu a falha em condições controladas. O complexo chama isso de segurança. O consciente chama isso de autossabotagem. Há um padrão que Jung chamava de compulsão, a repetição que aparece com clareza na autossabotagem. A psique não repete os padrões por prazer. Ela os repete em busca de resolução. Cada vez que você sabota uma conquista, uma parte de você está tentando voltar à cena original, ao momento onde a ferida foi criada, e desta vez fazer diferente. Desta vez provar que o complexo estava errado. Mas o complexo é mais rápido que a consciência. E a repetição acontece antes que você perceba o que está fazendo. E a ferida se aprofunda. E o complexo se fortalece. E o ciclo continua. O que torna a autossabotagem especialmente cruel é que ela opera precisamente nas áreas que mais importam para você. Não nos projetos mediocres, não nos relacionamentos superficiais, não nas oportunidades que você não liga. Ela opera exatamente onde você mais quer, mais precisa, mais sonha. Porque é exatamente onde há mais em jogo que o inconsciente sente mais ameaça. A intensidade da autossabotagem é proporcional à importância do que está sendo sabotado. Se você quer muito algo e sempre encontra uma forma de perder, isso não é coincidência. É o mapa do que precisa ser trabalhado. Como começar a sair desse ciclo? A primeira coisa que Jung propunha era o que ele chamava de tornar o inconsciente consciente, não como slogan, mas como prática real de observação de si mesmo. Quando você percebe que está procrastinando numa tarefa importante, a pergunta não é como eu paro de procrastinar. A pergunta é: o que eu estaria enfrentando se não estivesse procrastinando? O que eu teria que sentir? O que eu teria que arriscar? Quem eu teria que me permitir ser
Quando você sabota um relacionamento, a pergunta não é por que eu faço isso. A pergunta é o que eu acredito que aconteceria se eu deixasse esse relacionamento ser bom? O que o inconsciente está tentando evitar? Qual é a crença por baixo do comportamento? Porque sempre há uma crença, sempre há uma lógica interna profunda que faz sentido dentro do sistema de crenças do complexo. E quando você consegue ver essa lógica, ela perde parte do poder que tem sobre você. O segundo passo é trabalhar com a sombra que alimenta o complexo. Porque a autossabotagem raramente opera sozinha. Ela é alimentada por material reprimido, por partes suas que foram descartadas, por emoções que nunca tiveram espaço, por desejos que foram considerados perigosos ou inaceitáveis. A raiva que você nunca expressou sobre não ter sido visto. O luto que você nunca fez pelas oportunidades que não chegaram. O medo que você nunca admitiu sobre ser realmente visto, realmente amado, realmente bem-sucedido. Integrar esse material não é um processo rápido. É um trabalho de honestidade radical consigo mesmo. É a disposição de olhar para o que você faz e perguntar com genuína curiosidade: o que isso está me dizendo sobre o que acredito sobre mim mesmo? O que está sendo protegido aqui? O que eu precisaria acreditar diferente para me permitir ter o que quero? E há um terceiro elemento que Jung considerava fundamental: a compaixão. Não a compaixão como fraqueza ou como desculpa. A compaixão como reconhecimento de que os complexos que sabotam sua vida foram criados por uma parte sua que estava tentando sobreviver, que aprendeu que recuar era mais seguro que avançar, que aprendeu que desistir protegia da dor de ser rejeitado, que aprendeu que o bem sempre tem um custo. Essa parte não é seu inimigo. Ela é uma parte assustada de você que nunca cresceu além do momento em que foi ferida. Tratar essa parte com compaixão, reconhecê-la sem ser dominado por ela, é o que permite que ela comece a confiar que o presente é diferente do passado, que as regras mudaram, que é possível querer algo e ter, que é possível ser visto e não ser abandonado, que é possível ser bem-sucedido e não perder tudo. Isso não acontece de uma vez. Acontece numa série de pequenas escolhas conscientes de não deixar o complexo ter a última palavra. Chegamos ao fim desse episódio, mas não ao fim da conversa que ele começou. Leve consigo uma pergunta: onde na minha vida eu estou me sabotando? Não com julgamento, não com a intenção de se punir, com curiosidade genuína. Porque cada padrão de autossabotagem que você consegue ver é uma janela para algo que precisa de atenção, de cuidado, de integração. É a sombra pedindo para ser reconhecida antes de continuar destruindo o que você mais quer construir. A palavra-chave de hoje é esta: eu paro de me sabotar. Não como uma ordem para o inconsciente. O inconsciente não obedece ordens, mas como uma intenção consciente de começar a ver o que estava invisível. De parar de chamar de destino o que é padrão. De parar de chamar de azar o que é escolha inconsciente. De começar a ser uma decisão de cada vez, o autor da sua história em vez do personagem que o complexo escolheu que você fosse. Se esse episódio tocou em algo, compartilha. Porque alguém na sua vida também está preso num ciclo que não consegue entender. E talvez seja esse vídeo que abre a primeira fresta de luz. No próximo episódio, chegamos ao fim da jornada da sombra, com o tema que dá sentido a tudo que veio antes: a individuação. O processo que Jung descrevia como o caminho para se tornar inteiro, para integrar a sombra, a persona, os complexos, e emergir do outro lado não como uma pessoa perfeita, mas como uma pessoa completa. Até lá, cuide da sua psique. Eu sou o Reflexos da Consciência e nos vemos na próxima jornada.